Dentre todas as coisas que o apóstolo Paulo ele ministrou, escreveu e ensinou a tantas igrejas que ele abriu em todo o mundo conhecido de então, há uma frase que chama muito a minha atenção. Quando ele escreve aos Gálatas e diz: quanto mais não me incomodem, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. O que este homem está querendo dizer com isso? Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Sabe, uma vez eu estava falando com Deus e na minha oração eu questionava muitas coisas, e isto é normal na vida de todos nós. Quando nos prostramos com sinceridade diante do Senhor, quando não estamos com hipocrisia ou fingimentos, ou apenas buscando interesses materiais, mas quando buscamos abrir nosso coração, nós fazemos muitos questionamentos. E eu dizia: Deus, por que tantas perseguições? Por que aqueles que procuram fazer a tua obra com sinceridade são tão apedrejados, perseguidos, caluniados, enfrentam tanta oposição? Atravessam tantas tempestades, passam por experiências muitas vezes amargas, difíceis de suportar. De tal forma que muitas vezes você pensa que não mais resistirá, tamanha a dor. E muitas vezes você pensa que está desamparado na sua fé e que Deus o abandonou. Mas foi aí que o Espírito de Deus me chamou a atenção para este texto sagrado. O que é que Paulo está falando sobre estas marcas? Qual o significado? Ele disse: são marcas de Cristo. Sabe, elas não são marcas geradas em meu corpo pelo diabo. Em outras palavras, Paulo está dizendo: todo o sofrimento que eu padeci, toda a perseguição, todo o perigo, toda a falsidade que eu enfrentei na minha vida, toda a tragédia, todo momento de angústia, de dor, de desamparo, de solidão, de aflição, eu sei que o diabo existe, que ele se opõe a mim e que ele, se pudesse, me devoraria e me mataria.
Mas eu não atribuo estas marcas, estes sofrimentos, as coisas que eu enfrentei e passei na minha vida, eu não atribuo essas coisas ao poder do diabo. A capacidade de Satanás em me ferir e em marcar o meu coração, a minha mente e as minhas emoções. Porque não há absolutamente nada que o diabo tenha conseguido fazer contra a minha vida para me trazer essas marcas, para me afligir, para me angustiar, para me abater. Não há nada que não tenha sido, por alguma razão, permitido por Deus. São marcas de Cristo. Pertencem a Ele. Agora, às vezes você fica pensando. Eu conversava com um irmão no princípio desta noite na internet exatamente sobre isso. Ele me contava sobre uma situação amarga que ele enfrenta na família, e eu conversava com ele sobre isso e compartilhava com ele de minha própria dor e muitos problemas que atravesso também. E sabe de uma coisa que nós observamos? Que há uma razão para que Deus ele permita estas situações, estas tempestades, estes problemas que nos afligem, porque nós somos humanos. Nós somos seres humanos e nós somos afligidos e angustiados. E enfrentamos decepções e desilusões e cansaço e fadiga na caminhada. E muitas vezes nos sentimos sozinhos e desamparados. E você pode pensar a grosso modo que tipo de virtude pode haver em coisas tão ruins? Qual é o objetivo de Deus permitir que nós venhamos ser arrastados pelo asfalto dessa vida? Mas sabe, eu tenho aprendido uma coisa importante na minha vida, no meu ministério, no decorrer desses anos. Palavras, elas são apenas palavras que o vento arrasta. Se elas não estiverem alicerçadas no sentimento, na experiência vivida, se esta palavra não trouxer sangue na veia, sabe, não adianta você pregar e você treinar caras e bocas na frente do espelho e frases de efeito. Isso não passa de palhaçada. Hoje muitas pessoas acham bonito ser um pregador e comprar um terno em 10 vezes sem juros em algum lugar, e uma gravata e um sapato e uma Bíblia bacana, e se colocar atrás de um púlpito no microfone, ali ele se transforma, não é? A voz modifica, a maneira de andar modifica, ele parece que foi possuído por uma entidade. Parece que aquele microfone deu um choque e aquela pessoa se transformou. Não há autenticidade, não há verdade,
não há sangue na veia, não há experiência real, não há vida nesta mensagem. É uma palavra oca, destituída de graça, destituída de poder, de unção, destituída de vida. É ministração da carne para carne. Nenhum efeito causa no coração de ninguém. Não há mudança, não há transformação. Porque não há vida nesta palavra. Sabe, o apóstolo Paulo certa vez escreveu: não quereis muitos de vós serem mestres. Toma juízo na cabeça e presta atenção no que vocês estão fazendo. Não achem que isso seja engraçadinho e bonitinho. Preste atenção, isso é dado a poucos homens. Se você não tem essa unção, não tem essa virtude, limite-se a falar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza no Espírito Santo, que Ele é bom e que Ele pode levar você para o céu. Não se aprofunde em assuntos sobre os quais você não domina, porque nós iremos prestar contas a Deus de cada palavra que falamos. Não quereis muitos de vós serem mestres, disse Paulo, porque o juízo sobre eles será muito mais severo. Você não faz ideia das consequências desse monte de baboseiras que você pronuncia atrás de um púlpito ou de um microfone, de uma rádio, ou seja lá onde for, para aparecer, ou com segundas intenções, ou com desejo de se projetar, ou com desejo de ganhar e faturar uma grana. Você não faz ideia, porque se você fizesse ideia, você ia fazer qualquer outra coisa da sua vida, menos isso. Menos isso. E o Espírito de Deus, Ele me mostrou a razão disso. Sabe, foi por esta razão, foi por este motivo que Jesus disse: bem-aventurados sois. A gente não entende, meu irmão, minha irmã, a verdade é essa: nós não compreendemos quando estamos sofrendo, quando estamos atribulados, aflitos, decepcionados, chorando. A amargura vem, a tristeza, a angústia invade nosso coração com as decepções, com as tristezas, com as coisas que nos cercam. E você não compreende, difamações, pedradas e tantas coisas acontecem na tua jornada, na tua caminhada. Mal você saiu de uma batalha e já começa outra. Mal você vence uma luta e já começa outra mais forte ainda. E Jesus então disse: bem-aventurados sereis quando mentindo disserem toda espécie de mal contra vós por causa do meu nome, porque assim fizeram a todos os profetas que foram antes de vós. Mas ai de vós quando todos vos elogiarem, porque é exatamente isto que sempre fizeram a todos os falsos profetas que foram antes de vós. Significa que aquele que não atravessa essas angústias, que não atravessa esses problemas, que não atravessa essas adversidades, estas tempestades da vida, ele é uma pessoa vazia, destituída de sangue na veia, destituído de experiência. Sua palavra não tem unção, não tem poder, não tem autoridade, porque ele não pode falar sobre coisas que nunca viveu. Ele não pode falar sobre experiências que ele nunca passou na vida. É por isso que o Senhor permite essas coisas, para quando nós falarmos,
quando nós pregarmos, quando nós testemunharmos, nossa palavra tem autoridade, nossa palavra tem o alicerce da experiência vivida, porque passamos por isso, porque vencemos esta situação, porque o Senhor nos abriu os olhos para uma circunstância qualquer da vida, e nós podemos transmitir isso com a autoridade de quem viveu, de quem passou a tempestade, não de quem leu em algum livro, nem de alguém que ouviu alguém pregar sobre esse tema, mas nós pregamos com sangue na veia, nós pregamos com a autoridade de quem tem alicerce na experiência vivida. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando você atravessa situações assim, chore, é um direito seu, meu, mas alegre seu coração também, sabendo que Deus está permitindo estas situações por uma razão, e essa razão ela é benéfica, porque Deus está te treinando, Deus está te capacitando. Você é mais do que vencedor, você é mais do que vencedora. Nem a altura, nem a profundidade, nem coisas do passado, nem do futuro, nem anjo, nem demônio, nem homem, nem mulher, nem coisa alguma, nada poderá nos apartar e nos separar do amor de Deus que se manifesta em Cristo Jesus. Temos uma aliança inquebrável, e todas as coisas que são por Ele permitidas em nossa vida são por uma razão benéfica, para te trazer experiências, para te dar bagagem, para que a tua palavra tenha autoridade, para que a tua palavra transmita a experiência vivida e abençoe a vida de milhares. Sabe, uma coisa é você falar sobre amor. Se você nunca viveu isso, será apenas uma palavra que você tirou de um dicionário. Você não sabe verdadeiramente o que é. Se você falar sobre a dor, ou se falar sobre a fome, ou se falar sobre a traição, ou se falar sobre a decepção, a desilusão, o cansaço, o pecado, e se você falar sobre qualquer assunto apenas de forma superficial, tua palavra não terá poder, tua palavra não terá respaldo, porque a alma, o espírito, o coração das pessoas que te ouvirão vão discernir isso, que suas palavras são vazias, que você tirou aquilo de algum livro, que você tirou aquilo de experiência de outras pessoas, que você não tem autoridade para falar com elas sobre esse assunto. Isto é algo forte, necessário. Por isso Paulo enfrentou essas coisas, Pedro enfrentou essas coisas, Tiago, todos os apóstolos de Cristo e todos os homens de Deus que viveram antes de nós, e todos os homens de Deus verdadeiros, autênticos, que vivem em nossa geração, passam por essas coisas, enfrentam estas situações. O diabo se lhes opõe, é contra eles. E Deus permite circunstâncias e situações que ferem, que trazem marcas, que trazem tristeza, que fazem chorar. Mas nós somos abatidos, porém nunca, jamais, e em hipótese alguma, seremos destruídos. Deus deixou um exemplo maravilhoso para que nós possamos abrir o nosso entendimento para essas coisas. Porque Ele próprio não se limitou apenas em palavras, apenas em dizer que nos ama.
não se limitou apenas nesse relacionamento com o homem de forma fria e superficial em palavras escritas em uma rocha ou em um papiro. Mas o Verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós, disse João, e nós vimos a sua glória. Ele tomou a forma do nosso corpo, ele veio viver aqui o que nós vivemos. De maneira que no passado, quando nós falávamos com Deus sobre a fome, e sobre a sede, e sobre o cansaço, e sobre as tentações que enfrentamos e passamos nesta vida, Deus não pode ser tentado, e Deus jamais sentiu fome, e Deus jamais sentiu sede, e Deus jamais sentiu cansaço. Como ele poderia saber a intensidade, a força dessa expressão, se ele não viesse aqui para viver essas coisas na própria pele, para passar estas coisas no próprio corpo, para trazer estas marcas em si mesmo? Sabe, isso é uma coisa forte, meu irmão, porque o aspecto de Cristo foi transfigurado, ele mudou sua fisionomia, não era mais a mesma que os apóstolos estavam habituados a visualizar. Seu aspecto mudou, foi transformado, de maneira que eles não conseguiam conhecer o Senhor. Eles conheciam pela forma dele partir o pão e conheciam pelas marcas em suas mãos, no lado do seu peito, em seus pés. São marcas que Cristo traz em seu corpo e as levará eternamente, hoje, agora, com seu rosto resplandecente, com seus cabelos brancos como a neve e sua figura de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essas marcas permanecem lá, são as marcas do homem que Cristo carrega nele. Ele sentiu cansaço, em tudo ele foi tentado, ele sabe a força que há nestas tentações. Ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu a dor da traição, ele sentiu angústia profunda, e tão profunda que o seu suor se transformou em gota de sangue quando ele clamava ao Pai: passa de mim esse cálice. E nós, que servimos a Cristo, trazemos as marcas dele em nós. E dessas marcas nós devemos nos orgulhar. Foram feitas por ele, com o mesmo propósito. Para que nós não tivéssemos apenas conversa, teorias, palavras ocas, vazias, discursos, mas que tivéssemos unção, experiência, palavra capaz de despedaçar o jugo de quem sofre, de quem não tem esperança, de quem não vê motivo para viver, de quem foi despedaçado. Existem algumas experiências narradas nas Escrituras Sagradas. Uma delas é do profeta Oséias, quando Deus disse a ele: meu servo, você vai casar, prepare tudo. E então ele diz: oh glória, aleluia, deve ser uma serva hiper, mega, super consagrada, ungida, porque eu sou um profeta. Se Deus escolheu para mim, então será uma bênção.
Deus disse: se prepara, porque você vai casar com uma prostituta. Ele disse: o quê? Hein? Mas não tem sentido, isso não tem lógica, não há razão alguma. Por que o senhor quer uma coisa dessa para mim? E Deus disse a ele claramente: porque você é profeta, porque você está nessa terra como embaixador do meu reino, para transmitir aquilo que está no meu coração. E você não pode se limitar apenas em palavras que eu transmito a você. Palavras serão apenas palavras jogadas no vento, se elas não estiverem embasadas na experiência, na marca. Elas precisam ter sangue circulando na veia. Você vai casar com uma prostituta, porque eu quero que você sinta na pele, sinta na alma, sinta no coração a dor que eu sinto quando o meu povo me trai com outros deuses. Veja isso. E o que dizer do velho Abraão? Por que Deus fez aquilo? Você pode encontrar muitas explicações, e muitas delas estarão embasadas na verdade. Eu concordarei também com estas outras razões, mas há uma que eu acredito ser especial. Ah, meu irmão, alguém precisava sentir lá dentro o que Deus sentiria quando levasse o seu filho para morrer na cruz do Calvário. Nós não estamos falando de teatro, meu irmão. Nós não estamos falando de fantasia. Ou você pensa que aquilo não ardeu e não doeu no coração do pai? Quando ele viu seu filho ser escarrado, humilhado, pendurado nu numa cruz, numa morte de escárnio e de zombaria, gritando naquela cruz de dor, recebendo a iniquidade, o pecado, a maldade, a transgressão da raça humana sobre ele. Que palavras podem expressar isso? Quem pode compreender isso? Quem pode falar sobre isso? Se você não sentir essa dor. E ele chama Abraão e diz: pega o teu filho, pega o teu único filho, aquele que você ama, sobe ao monte que eu te mostrarei, e enfia uma faca no peito dele e o oferece em sacrifício a mim. Meu Deus, meu Deus. E este velho, o pai da fé, Abraão, este homem sabe, este homem podia falar com uma autoridade que ninguém mais pode falar sobre o amor de Deus, que não poupou ao seu único filho, antes o entregou por todos nós. Noé, o velho Noé, Deus o fez passar uma experiência extraordinária. Corpos boiando por todos os lados, morte, corpos apodrecendo por todos os lados. Ele e sua família eram os únicos sobreviventes. Depois de muitos dias que a chuva havia cessado, ele solta um corvo para ver se pousava em algum lugar, já havia sinal na terra e o bicho sumiu. Depois ele solta uma pomba e ela voou, não tinha onde pousar e voltou para o barco. Depois novamente, pela terceira vez. E nesta terceira vez essa pomba retorna trazendo no bico
o pequeno galho de uma oliveira. E aí você diz e você lê: houve grande alegria no coração do velho, porque havia visto a vida brotando no meio da morte. O galho de uma oliveira, trazido pelo bico daquela pomba, representava a vida surgindo do meio da mortandade, da podridão, do extermínio. Mas como dimensionar esta alegria? Sabe, talvez você não entenda o que Jesus falou para João, o Batista. Ele disse: me batize. E João disse: não posso. Eu é que tenho que ser batizado por ti, tu és o Filho de Deus. E já me foi revelado isso, eu não me engano, eu sou profeta. Eu vim anunciar, eu vim à tua frente para abrir o teu caminho. Agora, tu quer que eu te batize? Eu que tenho que ser batizado por ti. Então Jesus disse: você não entende a profundidade disso. Me batize para que se cumpra toda a justiça de Deus. E ele então mergulha Jesus daquela água. E quando ele ergue Jesus do meio daquela água, o Espírito Santo de Deus vem sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. E a voz de Deus diz: este é o meu filho amado, que me dá tanta alegria. Que alegria é essa? O que se passou no coração do Pai? Nós podemos ler sobre isso, nós podemos pregar sobre isso, mas o velho Noé, era o homem mais capaz de falar dessa alegria, porque ele não apenas leu sobre isso, ele não apenas ouviu falar sobre isso, ele sentiu lá dentro do peito, ele sentiu lá dentro da alma, quando aquela pomba, ela veio em seu bico com aquele galho de oliveira, trazendo esperança de vida no meio da morte. Da mesma forma, Jesus de Nazaré, quando emerge daquela água, ele traz para o Pai a única esperança de vida para a raça humana que estava surgindo ali, do meio da podridão, do meio das trevas, do meio do pecado da raça humana. Aquele que não tem iniquidade, o único Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, entenda a razão de todas estas situações, que são de fato amargas, que são de fato ruins, que são de fato desastrosas, que nos abatem, que arrancam lágrimas, dor, sofrimento. Entenda que elas são marcas. Marcas não são feridas abertas. Marcas são cicatrizes, como na mão, nos pés e no lado do peito de Jesus. Ele tem as nossas marcas, a marca da raça humana. Eu e você que os servimos de verdade, trazemos cicatrizes, não feridas abertas. E essas cicatrizes falam de nossas experiências, de angústias, de tristezas vividas, de decepções, de perseguições, de calúnias,
de coisas ruins que enfrentamos, mas que foram cicatrizadas, mas a marca está aqui para nos lembrarmos a experiência que faz com que nossa palavra seja diferente da palavra de todos os outros homens da terra. Por mais que eles venham ler, por mais que eles venham se instruir, por mais que eles se assentem aos pés de Gamaliel, jamais poderão falar com a autoridade de um homem que traz no corpo as marcas de Cristo. Por isso, alegre seu coração, minha irmã e meu irmão, no meio das tribulações. E como Paulo, entenda definitivamente em sua vida que quando você está fraca, abatido, abatida por uma perseguição, por um problema, quando Paulo ele fala sobre esse mensageiro de Satanás e se refere a ele como um espinho na sua carne, rasgava a sua carne, e ele clamou a Deus 3 vezes para arrancar aquilo dele. Ele não se conformava, ele não aceitava a ideia de ser um apóstolo, de ter intimidade com Cristo, de servir o Deus Todo-Poderoso e sofrer toda aquela situação. E ele clamou veementemente, uma vez, e pela segunda, e pela terceira. E Deus disse: basta, Paulo, eu vou abrir a tua cabeça, eu vou abrir o teu entendimento, para que você compreenda. Eu não vou tirar isso. São as tuas marcas. Elas vão cicatrizar. São as marcas de Cristo. A minha graça te basta. Percebi na caminhada a escuridão do cego, o silêncio de um mudo, quando me afastei de ti, paralítico. Bem amados, estamos chegando ao final de mais um programa. Guarda essa palavra no seu coração. Cuida dela com carinho, porque esta semente hoje lançada em teu peito pode representar a diferença entre a vida e a morte, entre a salvação e a perdição. Que Deus abra o teu entendimento, Ele fortaleça no meio das lutas e das provas. Traga no teu próprio corpo as marcas de Cristo e traga com orgulho, como todos os homens de Deus que viveram antes de nós. Ninguém tomará por mim. Minha vida é um milagre que o Senhor na cruz gerou. Esse é o maior milagre. Obrigado, meu Senhor. Aquele que der um copo de água fresca a um dos meus profetas, este tal receberá um galardão de profeta. Ajude-nos nesta obra de fé que tem abençoado a vida de milhares. Ore por nós, contribua e participe deste ministério que tem levado este evangelho sem distorções ou mutilações a todos, por intermédios de emissoras de rádio e da internet. Ofertar não pode ser um ato destituído de inteligência e raciocínio. A motivação tem de ser correta. A Bíblia Sagrada diz que Deus ama quem dá com alegria. Portanto, a motivação deve ser honrar a Deus, de alguma forma, contribuir para o engrandecimento do reino do Senhor, para que sua vontade seja feita na terra, para que milhares sejam alcançados pela verdade. A motivação nunca pode ser a ganância, ou o constrangimento, ou a necessidade, mas sempre a alegria de participar de um mover do Espírito Santo para a salvação e libertação de pessoas que precisam conhecer a verdade. Lembre-se, Jesus disse: nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus,
mas somente aqueles que fizerem a vontade de meu Pai, que está nos céus. Anote agora o número das contas, através das quais você poderá fazer chegar a nossas mãos tua oferta de fé, para nos ajudar nesse ministério. Bradesco, agência 2153, conta corrente 6123, dígito 9. Bradesco, agência 2153, conta corrente 6123, dígito 9. BRB, agência 053, conta corrente 004981, dígito 3. BRB, agência 053, conta corrente 004981, dígito 3. Caixa Econômica Federal ou Lotéricas, agência 0008, operação 01, conta corrente 028130, dígito 3. Caixa Econômica Federal ou Lotéricas, agência 0008, operação 01, conta corrente 028130, dígito 3. Muito obrigado pela credibilidade demonstrada em nosso ministério. Missionário Teovan Lima.